Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vimos na aula passada a definição dos sais. Os sais são aqueles compostos que apresentam pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Na aula de hoje, nós começaremos a ver, então, as classificações dos sais. Uma excelente aula a todos! Nós vimos na aula passada a definição de sal, então os sais são aqueles compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. E nós vimos que esses sais podem ser obtidos pela reação entre um ácido e uma base, formando, além do sal, claro, também água. Nós vimos então que essa reação entre um ácido e uma base que forma sal mais água é, na verdade, uma reação de neutralização, já que eu tenho na prática o H+, que é liberado pelo ácido, reagindo com o OH- liberado pela base, formando então água. E veja, pessoal, que em todas as reações que nós vimos na aula passada, nós tivemos a neutralização total. Todos os H+ encontravam OH- para reagir e formavam então água. Não havia nunca excesso nem de H+, nem de OH-. Por isso, pessoal, na aula passada, sempre que nós tínhamos um excesso de H+ ou de OH-, nós balanceávamos a equação para que nós tivéssemos, ao final, sempre o mesmo número de H+ e OH- para nós formarmos, então, a neutralização total desses ácidos e dessas bases. Mas o que aconteceria se, ao invés de nós balancearmos essas equações, nós tivéssemos agora equações com quocientes fixos? Então, quando nós não temos reagentes suficientes, seja do ácido ou da base, para neutralizar totalmente, seja o ácido ou seja a base. Então, quando nós temos excesso de ácido ou de base, nós teremos a formação aqui de hidrogenossais, quando nós tivermos hidrogênio sobrando, H+ sobrando, ou então dos hidroxissais, quando nós tivermos agora excesso das hidroxilas. Vamos ver isso aqui na prática. Então nós vimos, pessoal, na aula passada a reação, por exemplo, do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, que formava então o Na2SO4 mais água. Aqui, cada átomo de H2SO4 libera 2H+, enquanto cada átomo de NaOH libera apenas um OH-. E aí nós balanceamos, multiplicando então aqui a base por 2, e aqui sim nós tivemos agora a formação de 2OH- para reagir com os 2H+, formando também duas águas. Vamos ver agora, pessoal, o que aconteceria se nós não tivéssemos 2 mols de NaOH para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico. Se agora eu só tivesse um único mol de hidróxido de sódio, o que aconteceria com essa reação? Nós vimos, então, essa daqui era a neutralização total do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, que formava o sal sulfato de sódio, neutralizando totalmente as hidroxilas e os H+ que eram liberados, e por isso nós chamamos essa reação de neutralização total. Mas agora, pessoal, vamos ver o que acontece quando nós tivermos uma neutralização parcial. Agora nós teremos o H2SO4 reagindo com apenas 1 mol do NaOH. Eu vou fixar a quantidade agora de base para reagir com o H2SO4. Veja que nós teremos agora cada molécula de H2SO4 ionizando e liberando agora apenas um H+, e o HSO4-, que será o ânion que vai sobrar após a liberação desse H+. E por que ele vai liberar apenas um H+? Porque a base, pessoal, só tem uma hidroxila, um OH- para reagir. Então nós teremos agora a formação do sal NaHSO4 mais uma água apenas. Veja, nós fixamos aqui o coeficiente do NaOH e por isso nós tivemos a formação de apenas uma molécula de água ou de 1 mol de água para cada mol de hidróxido de sódio que reagia na solução. E agora, como é que nós vamos dar nome aqui para os sais ácidos ou para os hidrogenossais? Primeiro nós temos que aprender a identificá-los. Estão vendo aqui que esse sal ele apresenta o hidrogênio aqui no centro da sua fórmula.
Ué, pessoal, mas lembram-se que Arrhenius então nos disse que a definição de sal era aquele composto que possui pelo menos um cátion diferente de H+. Aqui nós temos um cátion pelo menos diferente do H+? Temos sim, temos o Na+. Então aqui nós temos dois cátions, o Na+, e o H+. E pelo menos um deles, aqui no caso o Na+, é diferente de H+. E nós também temos um ânion, pelo menos, diferente do OH-, que é o SO4. Então nós temos sim aqui um sal de Arrhenius. E como é que nós vamos dar nome aqui então aos hidrogenossais? Então nós sabemos aqui que o ácido sulfúrico reagiu com o hidróxido de sódio. Nós vamos agora simplesmente acrescentar hidrogeno no nome do sal. Esse daqui será o hidrogenosulfato de sódio. Na reação completa, na neutralização total, nós tivemos a formação do sulfato de sódio. Lembram-se sempre, então, que o ânion vem do ácido. Como o ácido sulfúrico termina com ico, esse ânion vai terminar com ato. Só que agora nós não temos apenas o sulfato de sódio, já que nós temos um hidrogênio junto nesse ânion. Então aqui nós teremos o hidrogenosulfato de sódio. Basta então nós acrescentarmos o hidrogeno na frente do nome do ânion e depois repetimos o nome do metal ou do amônio da mesma forma que nós fazíamos para os sais normais. Vamos ver agora o exemplo, pessoal, do H3PO4 reagindo com o KOH. O que é que vai ser formado? Então vamos lá. O H3PO4 ele quer liberar 3H+, enquanto o KOH só consegue liberar uma hidroxila, um OH-. Como nós vamos fixar aqui a quantidade de hidróxido de potássio, nós teremos apenas 1 mol para reagir com 1 mol do ácido fosfórico, nós teremos agora 2H+ sobrando. Então nós teremos apenas a liberação de 1H+ e a formação do ânion H2PO4-. Então, pessoal, esse sal que vai ser formado, além da água, claro, já que esse H+ vai reagir com o OH-, formando uma molécula de água, o sal formado, então, terá o cátion vindo da base, que é o potássio, mais esse ânion H2PO4-. Então, o sal será o KH2PO4 mais uma molécula de água. E qual será o nome desse sal, pessoal? Olhando ali o nosso ácido, nós vemos o ácido fosfórico, um ácido de referência. Nós precisamos conhecer o nome desses ácidos. E nós vemos também aqui o hidróxido de potássio. Então lembram-se, o ânion vem do ácido, então terminação ico, o ânion terá terminação ato. Esse é o fosfato. Mas como eu tenho agora dois hidrogênios, nós teremos que colocar hidrogeno antes do nome do ânion. E além disso, pessoal, nós temos dois hidrogênios. Então aqui nós teremos um dihidrogenofosfato. Então se o PO4 era o fosfato, esse agora vai ser o dihidrogenofosfato, que é o fosfato com mais dois hidrogênios. E depois nós simplesmente colocamos, é claro, o nome aqui do metal, do potássio, para completar o nome do nosso sal. Então, o KH2PO4 é apenas o dihidrogenofosfato de potássio. Vamos ver agora, pessoal, mais um exemplo com o H2CO3 que reage com NaOH. O que é que será formado? Olha só, o H2CO3 ele quer liberar 2H+, enquanto o NaOH só libera uma hidroxila. Então, na prática, o H2CO3 vai liberar apenas um H+, e agora teremos o ânion HCO3-. Então, nós teremos aqui a formação do sal NaHCO3 mais uma molécula de água. De novo, nós tivemos uma reação de neutralização parcial, já que ainda nós mantivemos hidrogênio aqui na formação, na fórmula desse sal. E como é que nós daremos nome para esse composto, pessoal? Olha só, o ácido carbônico H2CO3 está reagindo aqui com o hidróxido de sódio. Então, se o ácido é terminação ico, esse daqui é o carbonato, mas como tem um hidrogênio, nós teremos aqui o hidrogenocarbonato de sódio. Então aqui o nosso sal é o hidrogenocarbonato de sódio. Acontece, pessoal, que todas as vezes que o ácido que forma esse ânion que contém o hidrogênio
for um diácido, como no caso aqui do H2CO3, nós podemos substituir a palavra hidrogênio, que vem antes do nome do ânion, pelo prefixo bi. Então, ao invés de dizer hidrogenocarbonato, nós também podemos dizer bicarbonato. Olha aqui o bicarbonato de sódio, que todos nós conhecemos aqui da nossa casa. Então, o hidrogenocarbonato de sódio também pode ser chamado de bicarbonato de sódio. E foi como eu disse para vocês, que quando o ácido de origem for um diácido, como aqui o H2CO3, que possui 2 hidrogênios ionizáveis, nós podemos substituir a palavra hidrogênio pelo prefixo bi. Vamos ver agora, pessoal, o que acontece quando essa reação agora não neutralizar totalmente a base. Então, nós vimos alguns casos aqui em que o ácido estava em excesso. Então, havia mais hidrogênios do que hidroxilas para serem neutralizadas. E agora vamos ver a situação oposta, quando nós temos mais hidroxilas do que H+. Nesse caso, nós teremos aqui os hidroxissais, ou sais básicos. Olha o que acontece, pessoal, quando eu tenho a reação aqui do hidróxido de cálcio com o ácido clorídrico. Veja, nós vamos fixar aqui a quantidade de ácido clorídrico. Nós teremos apenas 1 mol de ácido clorídrico reagindo com 1 mol do hidróxido de cálcio. Veja, o hidróxido de cálcio ele quer liberar 2 hidroxilas, 2 OH-, mas o ácido clorídrico só tem 1 H+ para liberar. Então, na prática, o que vai acontecer é que nós teremos a liberação de apenas uma hidroxila, um OH-, e aqui a formação do CaOH+. E agora, claro, que a hidroxila vai reagir aqui com o H+, formando água, e nós teremos agora esse cátion CaOH+, reagindo aqui com o ânion do ácido, o Cl-. Então, nós teremos aqui o sal CaOHCl mais água. E como é que nós daremos o nome agora a esses hidroxissais? Pessoal, olha só, nós temos aqui o hidróxido de cálcio reagindo com o ácido clorídrico. Como o ânion vem sempre do ácido, hídrico vira eto. Então veja, pessoal, que aqui nós temos o ânion cloreto, mas olhando no centro da fórmula, nós estamos vendo que nós temos uma hidroxila nesse sal. Então, antes do nome do ânion cloreto, nós vamos colocar o prefixo hidroxi. Então esse daqui é o hidroxicloreto de cálcio. E veja, pessoal, que nós continuamos obedecendo a definição de sal de Arrhenius. Nós temos aqui pelo menos um cátion diferente de H+? Temos sim, temos o Ca, o cálcio Ca2+, o cálcio então, que nós sabemos que é um cátion diferente de H+. E nós temos pelo menos um ânion diferente do OH-? Temos sim, temos o ânion cloreto, Cl-, que é diferente de OH-. E também temos o OH- aqui, um outro ânion, mas nós temos sim a definição de Arrhenius sendo respeitada, com um cátion diferente de H+, pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Vamos ver mais um exemplo, pessoal. Olha aqui o AlOH3 reagindo com o ácido clorídrico. De novo, nós vamos fixar aqui a quantidade de ácido e nós sabemos aqui que o AlOH3 quer liberar 3 hidroxilas, mas nós só temos um H+ sendo liberado. Então, nós teremos a liberação de apenas uma hidroxila para reagir aqui com o H+, formando água. E, além disso, nós teremos aqui o AlOH2, que vai agora reagir com o ânion Cl-. Então, nós teremos aqui o sal AlOH2Cl mais uma molécula de água. Se o nome da base aqui é hidróxido de alumínio e o nome do ácido é ácido clorídrico, nós sabemos então que hídrico vira eto. Então o cloreto agora tem 2 hidroxilas na fórmula desse sal. Então o cloreto ele vai vir precedido do prefixo dihidroxi. Então esse é o dihidroxicloreto de alumínio, já que eu tenho 2 hidroxilas aqui na fórmula desse sal. Esse, portanto, será o dihidroxicloreto de alumínio. Vamos ver, pessoal, mais uma classificação aqui dos sais nessa aula e as outras nós deixaremos para a aula que vem. Nessa aula, então, ainda nós veremos agora os sais duplos ou mistos, que são aqueles sais que são formados ou por 2 ácidos ou por 2 bases.
Então vamos ver aqui os sais duplos quanto aos cátions, que são aqueles formados por um ácido e duas bases. Então nós teremos duas bases fornecendo cátions para esse sal. Olha só, quando nós temos a reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio mais o hidróxido de potássio, nós teremos aqui a formação desse sal, que agora apresenta dois cátions, o K+, o potássio, que vem do hidróxido de potássio, e o Na+, o sódio, que vem do hidróxido de sódio, além, é claro, do ânion sulfato, que vem aqui do ácido sulfúrico. Para dar nomes nesses sais, nós vamos fazer como nós fazíamos sempre. Primeiro vamos falar o nome do ânion e agora nós vamos falar o nome dos dois metais que aparecem aqui na nossa fórmula. Claro que além então desse sal, nós teremos também a formação de água. E aí, balanceando aqui a nossa equação, nós teremos aqui a formação de duas moléculas de água, já que nós temos a liberação de 2H+, e também de duas hidroxilas, uma por cada base. Então, duas hidroxilas que reagem com 2H+, formam aqui duas moléculas de água, além do sal do KNaSO4. Pessoal, então, se o ácido sulfúrico reagiu com o hidróxido de sódio e com o hidróxido de potássio, o sal será apenas o sulfato de sódio e potássio. Basta nós colocarmos o nome do ânion, que é derivado do ácido, mais o nome aqui dos dois cátions que vieram das bases dos dois metais, portanto, do sódio e do potássio. E o segundo caso são os sais duplos quanto aos ânions, que são aqueles que são formados por dois ácidos mais uma base. Olha aqui o caso do HCl mais o HBr, que vão reagir com o hidróxido de cálcio. Agora, pessoal, nós teremos dois ânions sendo liberados, o ânion Cl- e o ânion Br-, além, é claro, aqui do cátion, que é o Ca2+. Então, o sal que vai ser formado vai ser o CaClBr, mais agora duas moléculas de água, já que nós tivemos a liberação de duas hidroxilas e também de 2H+, um por cada ácido. Como nós vamos agora dar nome, pessoal, para esse sal duplo que apresenta dois ânions, o ânion brometo e o ânion cloreto? Pessoal, para dar nome aqui nesse sal, nós simplesmente vamos colocar o nome dos dois ânions e depois o nome do metal que vem da base. Então, o ácido clorídrico vai formar o ânion cloreto, o ácido bromídrico forma o ânion brometo e o hidróxido de cálcio vai fornecer o cátion cálcio. Então, esse é o cloreto brometo de cálcio. Vamos resolver uma questãozinha então. Na neutralização do excesso de ácido clorídrico estomacal por meio do produto chamado leite de magnésia, que apresenta o hidróxido de magnésio mais água, um hidroxissal pode ser formado. Assinale a opção que apresenta corretamente a formação do hidroxissal e seu respectivo nome. Então nós temos que lembrar, pessoal, que o hidroxissal é aquele que apresenta uma hidroxila na sua fórmula. Bom, vamos montar aqui, pessoal, a reação que vai acontecer. Ele disse para nós, então, que o leite de magnésia apresenta o hidróxido de magnésio. Pessoal, olha só, o magnésio é o Mg, que é do grupo 2, então ele forma cátions com duas cargas positivas, além, é claro, da hidroxila, já que nós estamos falando de uma base. A hidroxila tem carga -1. Para montar o composto, nós temos que cruzar as cargas. Então, nós vamos passar o 2 aqui para o coeficiente da hidroxila e o 1 aqui como coeficiente do magnésio. Mas lembrando que 1 eu posso omitir. Então, nós teremos a formação do MgOH2. Esse daqui, então, será o hidróxido de magnésio. E ele vai reagir aqui com o ácido do nosso estômago, que nós sabemos que é o ácido clorídrico, o HCl. E o que é que vai ser formado, então, nessa reação? Pessoal, vamos lá. Nós sabemos que o hidróxido de magnésio tem duas hidroxilas para liberar. Então, ele quer liberar 2OH-, mas o ácido clorídrico apresenta apenas um H+ para liberar. Como ele disse para nós que essa reação é uma reação incompleta, já que pode ser formado um hidroxissal, então nós vamos ter que fixar aqui a quantidade de ácido clorídrico. E com isso nós teremos hidroxilas em excesso. Por isso, pessoal, nós teremos na prática, então, a liberação de apenas um OH-
para reagir com o H+, formando aqui uma molécula de água. E nós teremos ainda o MgOH, que vai reagir agora com o Cl-. Então, nós teremos aqui a formação do MgOH, Cl. Esse daqui é o hidroxissal que vai ser formado. E qual é o nome desse hidroxissal, pessoal? Bom, nós sabemos aqui que o ácido clorídrico vai formar o ânion cloreto. Então, esse daqui é o hidroxicloreto de magnésio. Olhando nas nossas alternativas, nós vemos que na letra B nós temos a mesma reação que nós descrevemos. Olha só, o MgOH2, o hidróxido de magnésio, mais o HCl, formando o MgOHCl mais o H2O e o nome correto aqui desse hidroxissal, que é hidroxicloreto de magnésio. A letra B aqui, portanto, é o nosso gabarito, letra B. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Como o exercício nos disse que seria formado um hidroxissal, nós sabemos, então, que essa reação era uma reação de neutralização parcial e que nós teríamos hidroxilas em excesso, hidroxilas que não seriam neutralizadas pelo H+ do ácido. Por isso, então, nós tínhamos uma neutralização parcial e a formação aqui de um hidroxissal ou de um sal básico. E como é que nós fazemos, então, para identificar um hidroxissal? Ele apresenta uma hidroxila, um OH, no centro da sua fórmula. Se fosse um hidrogenossal ou um sal ácido, nós teríamos, então, H+ em excesso, que não seria neutralizado pelas hidroxilas, e aí o sal formado, o hidrogenossal, apresentaria no centro da sua fórmula um átomo de hidrogênio, pelo menos. Então, nós vimos hoje aqui já a classificação dos sais quanto, então, ao seu caráter ácido ou básico, os hidrogeno ou hidroxissais, e vimos também aqui os sais duplos quanto aos cátions e os sais duplos quanto aos ânions, que são aqueles formados ou por duas bases ou então por dois ácidos. Na próxima aula, nós continuaremos a ver algumas outras classificações dos sais. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!